E esse está no ar para toda a internet além, mais um vídeo heróico. Essa semana é um pouco diferente. A gente falou no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, sobre Eternos, um vídeo todo dedicado ao filme da Marvel. Hoje a gente vai fazer um Drops da semana, falando aqui das notícias mais importantes. Aqui a gente fala de cultura pop. Então, vamos lá, Bandana, qual que é o primeiro assunto de hoje? Vamos começar falando Primeiro eu vou falar duas coisas muito importantes. Uma, saudações à audiência de Schrödinger, e a segunda é, eu sou Bandana Padovani, vocês não vão entender, mas enfim, o Ricardo entendeu. É muito importante que a gente sempre faça essa apresentação, porque depois vai para o podcast, e aí eu tenho que mandar isso. A gente aqui quebra a quarta parede. Mas hoje a gente vai estrear o Drops Heróico. Se você queria ter um Drops Heróico, tá aqui. Você veio para o lugar certo, já tem o canal certo. A gente tem algumas notícias aí, como a compra, assim, bombástica, né? A Blizzard foi comprada. Eu falo Blizzard, mas é Activision Blizzard, né? Eu já vou explicar por que eu falo muito Blizzard, porque eu estava torcendo para que isso acontecesse, mas eu não fazia a menor ideia que estava na iminência de acontecer, eu só estava torcendo à toa, e aconteceu. Sim, estou contente. E temos ainda o trailer de Cavaleiro da Lua, e temos uma notícia aí envolvendo Capitão América. Nós temos dois escudos ali, tem um motivo para termos dois escudos ali, e a gente vai falar tudo isso agora. Entrou aos 45 do segundo tempo, por que será, né? Você olha no cenário do Bandana, você entende, porque ele Pô, eu falei, né? Caraca, como assim? Não vai falar, velho? Nós temos que falar, é um negócio importante. Pediu lá no grupo, falou, não, vamos colocar, então vamos lá, cara. Primeiro assunto, põe aí na tela, compra bombástica. Acho que a gente ainda não... Opa, peraí, que eu tô na tela no lugar errado, porque eu gosto do Capitão América, eu já deixei lá. Esse foi um ato falho. Para você que tá no podcast, não tem nenhuma falha. Mas você que tá aqui em vídeo, e você que tá no podcast, vai lá visitar a gente no YouTube, você vai ver. Isso. Enfim, agora sim, compra bombástica. E o Ricardo, que é o cara que faz as artes, na verdade o cara faz o mundo, né? Ele já colocou algumas das franquias, né? Que são avassaladoras. Entre essas franquias, essa primeira aí é um dos jogos que eu mais jogo nos últimos tempos, e agora eu tô tentando me adaptar de novo, porque é curioso, eu comecei jogando Overwatch no Xbox, na geração passada do Xbox, eu gosto muito do Xbox e tal, tem sempre um controle de Xbox perto de mim, não tô brincando, tem mesmo, assim, sempre tem, eu tenho um vermelho, branco e preto por motivos óbvios, que tá na sala, que tá junto com o Series X, e eu tô treinando de novo para jogar Overwatch no videogame também, que eu perdi um pouco, eu joguei muito tempo lá, aí fui pro computador, fiquei muito tempo no computador, mas assim, a Blizzard foi comprada, então, pela primeira vez na televisão. Vocês estão vendo esse cara aqui e esse cara aqui, eles estão no mesmo universo, eles podem ser os Avengers. Eu peguei dois caras de tiro, um em terceira pessoa, um em primeira pessoa, e um cara de fantasia, que não é um cara qualquer, é o Thrall, do World of Warcraft, que é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. E por que eu estou empolgado, Ricardo? Porque a gente pode falar primeiro você quer falar do valor, e aí depois eu faço os comentários. Então fala do valor, porque é um absurdo. É um absurdo, cara. É um absurdo porque essa transação aí, a Microsoft desembolsou 68,7 bilhões de dólares. Eu Como sempre diria gosto o de senhor frisar... K. Exatamente. Bilhões! Eu gosto de frisar que não são milhões. Não é com M, é com B. Bilhões. Bilhões. Então, assim, se você for pensar, só pra gente ter um efeito de comparação aqui interessante, a Disney comprou a Fox por um pouco mais de 70 bilhões. Então, assim, vamos fazer uma comparação. A Fox, todo o arquivo dela, X-Men, Alien, Simpsons, tudo que você vê lá hoje no Star Plus, né, que não tá tudo no Disney Plus, tá no Star Plus e no Disney Plus, tudo aquilo, todo arquivo, todas as franquias que a gente adora custaram 70 bilhões. E a Microsoft... Fox Sports, né? Tudo. Isso, assim, tudo. Exato. Bem lembrado. Tem toda a parte de esportes e tudo mais, Libertadores que vem junto e tudo mais, né? A Blizzard, cara, foi adquirida pela Microsoft por 69 bilhões arredondando. Então, assim, cara, é uma indústria multimilionária, como a gente já sabe, e isso muda o jogo, muda aí os players, muda o lugar dos players. E aí hoje eu quero trazer, né, uma novidade que de agora, um pouco antes da gente gravar, o Phil Spencer, que é o CEO da Microsoft, ele publicou no Twitter que ele teve aí conversas com pessoas da Sony
E a intenção da Microsoft é manter os acordos vigentes. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. O que está vigente não é eterno, né? Os acordos que estão vigentes são dos jogos anunciados, são dos jogos que já estão aí, são dos jogos acordados. Mas, acho que o Bandana concorda comigo e talvez você aí do outro lado concorde comigo, você não desembolsa 70 bilhões de dólares para ficar fazendo essas franquias multiplataformas, certo? Caridade, né? Você não vai ficar fazendo carinho no seu concorrente, né? A gente está falando de negócio. E aí, Banda, fala aí o seu comentário, né? Só as franquias, algumas das franquias, né? Overwatch, Diablo, e aqui é a porrada para mim, né? Eu não sou muito fã, mas tem todo um universo, uma galera que joga muito Call of Duty, ou como diz o meme, Call of Duty. Cara, muita gente fala Call of Duty. Imagina se a Microsoft resolve tornar exclusivo a partir de um momento o Call of Duty e bota ele no Game Pass, Bandana. Imagina, cara. E assim, o que eu tava pensando, e hoje eu fiquei muito tempo discutindo isso, porque muito que a gente vai falar aqui é especulação, né? Mas Call of Duty é a franquia mais vendida, é muito celebrada, é quase como o CS de antigamente. E é um jogo anual, né, cara? É um jogo anual, então, todo ano tem um jogo. É o FIFA do FPS, né? Isso, exatamente. A galera fica naquela, o que vai ter agora de diferente? Vai mudar, não vai mudar? E tem aquela coisa dos jogos. E assim, eu não sei, ou a Microsoft vai nessa linha mesmo de, agora eu tenho meus exclusivos, eu acho que seria um caminho. E do outro lado, de repente, a Microsoft possa começar a ter mais poder de barganha para, galera, vamos todo mundo jogar aqui, vamos todo mundo jogar, vamos todo mundo, no sentido de que a coisa aconteça em duas vias. Porque acho que para a Microsoft, eu gostaria de poder, de repente, publicar um God of War, como vai acontecer para o computador, mas, de repente, tem filme no cinema, é um negócio que, sabe, será que não é legal? Até para a Sony, que está levando a coisa para o cinema, será que não dá para fazer uma conversa do tipo, que se a gente publicar os jogos um no game do outro, mudar mesmo as regras do jogo? Porque a questão do raciocínio da Microsoft é levar a galera para o PC. O videogame foi... Vamos lembrar, assim, que o Bill Gates entrou nesse rolê aí porque ele vê aqueles sistemas operacionais Linux ali, ele morria, falava, velho, se a galera começar a usar videogame de personal computer, eu vou entrar no rolê do videogame, mas nunca foi. Quem joga Xbox de cara, o primeiro videogame que teve HD, né, e era muito, mas muito legal. Eu fiquei assim... Eu vidrei desde o primeiro Xbox. Alguém perguntar qual é a inclinação, eu comecei minha carreira em telejogo, passei por Atari, eu pulei a geração de 8 bits porque o MSX me segurou muito. Mas eu tive todas das duas, né? Passando por Neo Geo, que eu amava, tive Neo Geo Arcade, o Escambau, mas assim, eu sempre fui muito Xbox. Toda geração eu compro o Play e troco pro Xbox, porque eu tô... Tanto que a gente tem essa parada, né? O Ricardo é mais DC, eu sou mais Marvel, ele é mais Play, eu sou mais Xbox, ele é mais Star Wars, eu sou mais Star Trek, ele é mais Street Fighter, eu sou mais KOF, então a gente se completa para dar notícia. E aí... por isso que você falou, por isso que você falou mesmo, eu sou um dono recente de Xbox, meu primeiro Xbox foi o Xbox One, eu acho que é o Xbox One X, inclusive, que é o mais, que até antes, né, de sair o Series X, antes de sair o Series X era o console mais potente. E o serviço do Xbox é fantástico. O Game Pass é uma coisa fantástica. Eu joguei... Rainbow Six Extraction já está disponível agora. Acabou de atualizar aqui no meu Twitter. A coisa é muito top, assim, do Xbox. Eu joguei Gears 5, por exemplo, no dia 1 de lançamento. Pois é. Eu não paguei R$1 a mais por isso. Paguei a minha assinatura. E joguei o jogo completo. Isso é uma coisa intrigante. Deixa eu correr aqui porque tem mais slide dele, não tem? Tem outras franquias aí, né, que não estavam. Então, vamos falar então primeiro dessas, antes de ir, porque olha, só queria fazer uma parte, né? O Crash Bandicoot, ele foi criado para ser mascote da Sony. Olha como o mundo dá voltas. Sim. E agora ele é exclusividade da Microsoft. É muito louco isso, né? Cara, sabe uma outra coisa que eu vou levantar aqui, que aí é mais pra gente que joga videogame
e já somos aí antigos, né? A gente começou lá no 8 bits. Você imaginava um dia ver o Sonic em um jogo da Nintendo junto com o Mario? Pois é, então... Isso era uma coisa para nós que era inimaginável, cara. Por isso que eu penso assim, será que a gente não vai ver uma coisa assim do tipo, cara, e aí, vamos jogar? Cara, Tipo, vamos jogar todo mundo, vamos publicar, vamos ver um Infamous no Xbox, ou um Uncharted, que agora vai pro cinema. De repente, pô, vou jogar Uncharted no PC, eu falo para a Sony, você entendeu? Fazer acordos assim, e eu jogo Call of Duty aí, um Doom, e a gente faz um negócio. Eu tenho a tecnologia da nuvem, eu não sei qual é o caminho. O Phil Spencer pode sim, se eu prefiro, eu gosto mais que todo mundo tenha. Eu vi uma galera da Sony que ficou brava que o God of War foi pro computador. Não, eu sou o contrário. E eu acho que isso tem a ver muito por ser formado por essa coisa da Microsoft, essa filosofia. Cara, pagar Game Pass é maravilhoso, é incrível. É incrível. Eu acho fantástico. Você tem ali um streaming, né? Um Netflix de. Vamos usar a linguagem que a gente. Um Netflix de jogo. Então você vai, você instala, você experimenta. O Avengers está lá. Então eu estava jogando Capitão América, pô, quando for sair, de repente eu vou lá e compro. Streets of Rage 4, que eu adoro por ser antigo, esses jogos de beat'em up. Eu não vejo a hora de vir Tartarugas Ninja. Então, assim, e vamos falar dessas franquias aí, né? Tipo, a Blizzard, para quem não entende a grandeza do que era essa empresa antes de estar envolvida em escândalos terríveis, né? Escândalos de ordem sexual, a coisa de assédio moral, e são coisas bem pesadas. Que deixaram os fãs estarrecidos. Por que eu falo os fãs? A Blizzard é uma empresa muito diferente. A Activision lá, de uns tempos para cá, ela começou a fazer valer essa coisa de ser dona da Blizzard, né? Começou a fazer algumas mudanças, e muita gente que era muito fã da Blizzard começou a se questionar, porque a Blizzard era uma empresa muito querida, de franquias históricas, né? A gente tem aí Warcraft, que não está aí nessa lista, mas o World of Warcraft representa. Warcraft, que foi um jogo que revolucionou os jogos de estratégia. Para que vocês tenham uma ideia, um mod de Warcraft, que é que fez muito sucesso, mas a Blizzard bobeou, virou só o LoL. Só isso. Então, assim, é um negócio gigantesco. Além dela revolucionar também no estratégia, depois o Diablo, que é um jogo que é um jogo revolucionário por si só, né? Assim, que trouxe uma infinidade de jogos que foram copiar esse modelo, e o MMORPG mais jogado assim da história. A gente todo ano ouvia falar, nos últimos 10, 12 anos escutando isso, agora vai vir um WoW Killer. E o WoW, na verdade, só começou a cair mesmo quando a Blizzard foi perdendo essa força. Muita gente falava dessa gerência da Activision, que a galera não gostava. Eu lembro de uma BlizzCon, os caras tinham um evento só para eles, o evento da Blizzard. Eu cheguei a comprar ingresso para assistir virtual. Quando eles anunciaram o Diablo de celular, a galera ficou estarrecida no sentido, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês perderam a sintonia com o público. Foi a primeira vez que teve vaia mesmo e tal. E aí, quando estouraram os escândalos, isso machucou muito a galera, porque os escândalos envolviam a galera da antiga da Blizzard. Pô, teve personagem que mudou o nome em Overwatch. Aliás, Overwatch eu nem comentei. É um jogo de first place shooter, né? Que tem muito aquele espírito do Team Fortress, para quem jogou. Para quem nunca jogou Overwatch, é uma delícia de jogar. Mas a Blizzard ficou muito tempo aí perdida. O que eu faço agora? No meio desses escândalos, o WoW ficou meio parado. E o WoW era um jogo que chegou a ter 12 milhões de assinantes, pagando um ticket médio de R$30. Tem que imaginar o que esses caras faziam. E vou falar, hein, Ricardo, eu já fui... antigamente eles tinham uma estrutura diferente, antes da Activision começar a fazer as mudanças. Cara, eu já resolvi meus problemas com a Blizzard, na época que era tudo em inglês, tinha um cara para falar minha língua ali, os caras atendiam por telefone. Pô, roubaram os negócios do meu personagem, rapidamente os caras resolveram a questão. Eles tinham um trabalho assim de recepção do fã, quando um call center, os caras tinham um negócio muito caprichado. Você ganhava prêmios, e com o tempo foi perdendo isso. E quando estouraram esses escândalos, eu falei assim com um amigo meu, falei, pô, mano, eu não acho que vai acontecer, mas seria bom para todo mundo que a Blizzard fosse comprada por alguém para que tirasse todo esse peso. E aí esse alguém é a Microsoft, quer dizer, pô, eu vou mudar algumas coisas de tatuagem aqui, porque eu tive uma ideia assim de fazer umas mudanças, mas hoje, de 3 tatuagens que eu tenho relacionadas a games, 2
são da Blizzard, e uma é da Microsoft, que só foi a primeira. A primeira que eu fiz foi o Gears of War aqui. Porque foi o jogo que eu mais amei. Marcus Phoenix eu gosto muito. Já não gosto quando não é ele o protagonista, que eu quero jogar com ele. Eu fico jogando os contra com ele. E eu joguei e terminei no insano aquele jogo. Eu não parei de jogar. E agora eu vou conseguir jogar esses jogos, porque World of Warcraft eu fui 10 anos jogando. Pelo menos, não mais até. Cara, eu tenho achievement de 2008. Olha, 2008 você fez isso. Tipo, cara, o que você falou dá uma dimensão do que é a Blizzard e a Activision, basicamente falando de uma franquia só, né, cara? E assim, e de duas, na verdade. Você falou de Overwatch e Warcraft. Aí, como você falou, Crash Bandicoot, que surgiu como o mascote do PlayStation. Tem o Guitar Hero também, cara. Guitar Hero que vira e mexe ressurge aí. E ó, ano passado, a gente já tinha explodido a nossa cabeça com isso aqui, ó. Xbox mais Bethesda. A Microsoft já tinha comprado a Bethesda, cara. Então, assim, por 7 bilhões e meio de dólares, a Microsoft já tinha essas franquias aí no seu guarda-chuva. Doom, Fallout, Wolfenstein... o primeiro jogo, Elder né? Scrolls, exato. Elder Scrolls, cara, que é outra coisa assim que, né? Todo mundo adora com esse jogo. E assim, uma coisa curiosa, né? Virou, como o PlayStation na última geração foi a plataforma de jogo de luta, que eu amo, adoro jogo de luta. Nós agora temos a casa do FPS, né? Sim. Porque nós temos o Wolfenstein, nós temos Doom, nós temos Call of Duty, nós temos Overwatch, tudo na mesma guarda-chuva. Sim. É curioso, muito curioso. Por exemplo, o Overwatch 2 vai sair. E uma coisa assim, que eu não te comentei. O World of Warcraft, para você jogar, tem assinatura. Vai continuar tendo assinatura, a gente vai ter o Battle.net, a Microsoft vai manter o Battle.net, ou vai jogar tudo pro Xbox, e na assinatura já vai entrar o WoW. Porque tem o WoW e o WoW clássico, quer dizer, o WoW tem tantos anos de estrada que a galera fez um WoW clássico, que é para você jogar como ele era antigamente, porque passou muito tempo, mudou muito. Tem um amigo meu que ele é pirado, ele joga o WoW clássico muito, que eles estão no Burning Crusade, que foi exatamente quando eu comecei a jogar sério o WoW, foi no Burning Crusade, eu adorei. E aí, cara, eu lembro que eu entrei no jogo, eu fui ver o Papai Noel, cara, a gente demorou horas para eu conseguir levar meu personagem até Ironforge para ver o Papai Noel, cara, porque não tinha transporte, tudo, para daí pegar um metrô e ir para Stormwind, e, cara, é muito legal. Eles fizeram um trabalho de dublagem ultra cuidadoso. Pô, Stormwind virou Vento Bravo, e assim, é muito acolhimento, né, porque a dublagem foi muito bem feita. Pô, para vocês terem uma ideia, eu sempre comento isso, os trolls, que são meio jamaicanos, assim, né, na pronúncia em inglês, eles fizeram uma pronúncia muito engraçada para eles. E quando eles falam stay away from voodoo, quando você tá lá, eles traduziram para voodoo é para jacu, que quem assistiu o Capitão Pica-Pau pira. E vários outros achievements, eu quero ver o WoW. Enfim, muita história tem. A gente poderia fazer um vídeo só falando de WoW, mas não é só o WoW, é o Warcraft, é Overwatch, é StarCraft, que tem campeonatos absurdos, né? Você falou, eu não sei se os caras vão olhar o Heroes of Storm e de repente, porra, se vai ter um WoW no videogame. Tá, todo mundo quer ver, porque o PlayStation tem o Final Fantasy que eu joguei no computador, é bem legal. É hoje o MMO mais praticado, porque muita gente desistiu das mudanças que não gostaram do World of Warcraft. Mas quem sabe a gente não vê aí a concorrência, né? Enfim. Você falou aí, levantou a bola da questão da Activision Blizzard na questão dos assédios, cara, que é uma coisa recente, né? E realmente também são notícias bombásticas, começou um monte de vazamento, e aí eu preciso trazer uma notícia não tão boa a respeito disso, é que o pessoal tá meio de orelha em pé com a situação do Bob Kotick, que é o CEO, né, da Activision Blizzard nesse momento, e a declaração, a posição da Microsoft nesse momento aqui, enquanto a gente está gravando o vídeo, é manter o cara, né, ele vai continuar sendo o CEO da empresa, e ele vai sair quando, digamos assim, a formalização acontecer, quando a transição acontecer. E a galera comemorou, viu? O pessoal comemorou. Sim. O pessoal da Activision Blizzard está, pelo que os jornalistas cobriram, o pessoal está esperançoso, porque foram denúncias de assédio, foram denúncias de condições de trabalho horríveis, e aí com a entrada da Microsoft o pessoal tem a esperança de que isso vai
mudar e vai melhorar, e a gente espera mesmo que melhore e tem que melhorar. O lado ruim dessa história é que o Bob Kotick deve sair de boa dessa história toda. Inclusive o pessoal tá vendo contratos lá de que ele recebe um bônus bilionário, multimilionário, vou corrigir aqui, não é bilionário, é milionário nesse caso. Bilionário foi a compra da Activision pela Microsoft. Milionário é quando acontece uma troca de comando. Então o pessoal está meio preocupado de que, além de tudo ter acontecido aí na administração dele, ele ainda sai com muita grana e sai aí, digamos assim, impune. A Justiça da Califórnia está processando, está com processos em andamento sobre esses casos de assédio, e a gente espera aí, claro, que a justiça seja feita, né? Que quem cometeu crime aí na Activision que pague e que não fique por isso mesmo, mas esperamos sim que a Microsoft dê um ar novo e que melhore as coisas por lá. Um outro ponto que eu quero levantar, que eu sou um pouco mais pessimista que você. Eu acho que a gente pode chegar nesse estágio de tipo, pô, vamos todo mundo jogar tudo? Eu acho que mais pra frente. Sim. Eu acho que a gente se aproxima de uma era dos exclusivos, cara. Muito pode mais ser. Do que a gente imagina. Tipo assim, cara, você quer jogar Street Fighter? PlayStation. Você quer jogar Overwatch? Xbox. Você quer jogar Diablo? Xbox. Você quer jogar Final Fantasy? PlayStation. Eu não tô mais vendo quase jogos multiplataformas. Sim. Coisas comuns que a gente tinha no passado. E isso pode ser bom por um lado, porque o que acontece? Quando você tem um aparelho mais poderoso do que o outro, você tem aquela limitação que é sempre o videogame mais fraco que vai definir. Porque os caras têm que fazer uma portabilidade que seja, né, possível a todos. Isso, sei lá. E assim, de novo, o Xbox tem uma pequena vantagem. Quer dizer, o PlayStation tem uma vantagem enorme. Para quem é sonista, que eu sei que tem uma galera que é muito fanática por... para quem é sonista, PlayStation tem cara, é a galera, tá todo mundo lá, todo mundo que gosta de videogame, é líder de mercado e tal. Tem a Nintendo, que é impressionante, é survival total, né? Todo mundo acha que a Nintendo vai morrer, não morre nunca. Eu lembro de imagem do CS lá tirando na Nintendo e tá aí o Mario pulando até hoje. Mas a questão é que a Microsoft é o PC, né? Ela é muito forte no PC. E vindo essa tecnologia de nuvem, me parece, até esse momento, é muito complicado falar, que a Microsoft está na frente. O Google Stadia não funcionou, mas a Microsoft funciona. Já testei, já consegui colocar jogo para rodar no meu computador sem instalar. Eu peguei um jogo normal, né? É o xCloud. E essa é uma tecnologia muito interessante. Muito interessante, porque, cara, isso te permite jogar em qualquer tela. Você tem uma tela, você tem uma conexão, obviamente, você tem conexão em tela. Você tem televisão, você não precisa do aparelho. Então, é por isso que eu estou falando hoje em dia, eu fico pensando, se o que a Microsoft não está pensando, se o raciocínio da Microsoft não é assim, cara, daqui a uns anos não se trata mais do aparelho, não se trata mais se trata de que você tem no teu guarda-chuva. Então, sabe, o que você pode oferecer ali? Aí, isso sim, isso leva muito para o exclusivo. É tipo, você vê Netflix e HBO Max, né? Você pode até ver um Yesterday que acho que tá no Netflix, ainda tá na Amazon, não sei se tá nos dois, mas, aliás, um filmaço. Mas, assim, eu não sei qual é o caminho que o Xbox quer tomar. Pode ser do exclusivo? Pode. Faria bem, porque era a única coisa que ele não tinha, agora tem. Mas ele pode tem também... Tem pra caceta. Pra caramba. Mas muito agora, né? Tipo, não tinha, agora chegou com o pé na porta. Cara, eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha um carinho muito grande pela Blizzard e eu fui um desses caras machucados, né? Assim, do tipo, putz, cara, uma empresa que eu admirava muito e era toda errada por dentro. O Overwatch chegou a mudar o nome de personagem porque o cara estava envolvido em escândalo, né? Então, o negócio foi bem pesado mesmo. E vem agora a Microsoft, que por acaso já que eu gosto. Né? Então, putz, caiu, tá todo mundo no mesmo lugar. Eu tô louco para jogar World of Warcraft no Xbox Series X. Todos nós. E aí vai ganhar muito mais usuário e jogador. Eu sou um deles. Eu vou fazer tweet. Cara, eu vou fazer tweet só mostrando a Harris Pilton, vários personagens peculiares de World of Warcraft, né? A gente encontrava ali, tipo, várias homenagens durante o jogo a várias franquias de jogos, cara, e é incrível. Você passa horas andando para ir de um continente ao outro, você pegava navio, você pegava Zeppelin quando você era da Horda, porque a Aliança se viajava de navio entre continentes,
e a Horda de Zeppelin. Cara, é muito legal o jogo, é muito legal mesmo. Gosto Duas muito. coisas que a gente precisa de respostas e a gente só vai saber no futuro, né? A gente falou aqui, a compra é bombástica sim, a compra é gigantesca, talvez a gente não tenha a dimensão exata do que foi isso ainda, mas duas coisas a gente vai saber só no futuro, as respostas estão lá, que é, essa compra vai ser boa ou não para a indústria? E segundo, essa compra vai ser boa ou não para quem trabalha na Activision Blizzard? Isso a gente vai ter que acompanhar, vai ter que ver. E aí eu deixo a pergunta aqui. A Sony vai fazer um movimento de contra-ataque ou não? Aí que tá. A gente... Eu me pergunto se a Sony precisa, porque a Sony tá muito bem. Cara, eu realmente acredito que o Uncharted vai ser... O Uncharted, né, que vai pro cinema com o Tom Holland, o Uncharted, né? já. Eu acho que vai ser uma coisa. E é isso que me traz uma esperança. Depois que a gente viu o... Caraca, o desenho animado do LoL, que me fugiu agora o nome. Arcane? Isso. Cara, que animação é aquela? Eu fico imaginando se a Microsoft, que já tá aí para adaptar Halo, sabe? Se tipo, não pensa em fazer um World of Warcraft realmente do jeito que deveria. Dá para fazer animação de Diablo, ou fazer até um live action de Diablo. Cara, Diablo, sabe? Todas essas franquias, de repente, elas podem ser adaptadas para desenho, para filme, para não sei o quê, e criar aí uma história, sei lá. Faz uma parceria com a Marvel, cara. Assim. Se bem que é mais fácil para a Sony fazer isso, né? Tá mais fácil para a Sony porque tem ali o caminho do Homem-Aranha, né? Tá mais fácil para a Sony. Entendeu? Sim. Aí, tipo... Mas, enfim, muita coisa e ainda bem, eu fico feliz que o KOF vai sair o 15 pro Xbox, não ia ficar bem preocupado mesmo. E a gente precisa. Inclusive, a gente é fã de jogo de luta aqui. Como você falou, você é um cara mais do King of Fighters, eu sou mais do Street. A gente vai logo mais falar que eu espero muitas novidades de Street Fighter 6, cara. Eu espero muito, tô muito empolgado. Eu quero muito que seja bom, pelo amor de Deus. Vamos lá, tem um motivo, né, cara? Eu tinha Mega Drive antes de ter Super Nintendo e não tinha Street Fighter. O primeiro jogo da minha vida de luta que eu pude ter no console foi Fatal Fury, né? Então eu aprendi a jogar mesmo foi com o Terry. Com o Terry no controle, naquele controle que arrancava assim o dedo, né? Pra você fazer os movimentos e tal, e aí, putz, e a vantagem do Terry ter o Rising Taco ser de carregar, porque eu já tive que aprender a carregar, porque de cara foi Terry. Terry eu jogo sempre. Inclusive ele tá no Smash Brothers, e a galera nem conhecia. Exato. A gente tá numa farofa louca de videogame, mas, cara, vamos agora mudar de assunto, é o segundo assunto do nosso Drops aqui, que é Cavaleiro da Lua. Vamos falar um pouco do personagem, vamos falar um pouco do trailer que saiu essa semana, né? A próxima série da Marvel, exclusiva lá na Disney Plus, logicamente, estreia no dia 30 de março, não tá tão longe assim. E eu tenho boas expectativas, porque esse é um dos personagens mais complexos da Marvel, né? Sem dúvida, e fazer uma série aí do personagem com o Oscar Isaac, que eu considero que é um cara que tem possibilidade de entregar um trabalho muito legal, ele tem bastante alcance, né? Ele tem repertório, né? Eu acho que vai ser legal. Mas falando do personagem, cara, encurtando aqui a origem para você que não conhece Cavaleiro da Lua, porque não é um personagem tão popular assim, a gente também concorda nisso. Escalão, né? Terceiro escalão para baixo ainda. Para baixo. Ele, na verdade, ele é um boxeador e ele vem de uma família respeitável, ele acaba entrando na CIA quando é adulto, ele e o irmão dele, mas ele não concorda, né, com a forma como a CIA trabalha e acaba se envolvendo com um serviço de mercenários, ele acaba se tornando mercenário, e aí um terrorista, né, o Hushman, acaba traindo ele no meio do deserto e deixa ele lá para morrer. E aí tem várias versões, né, do Cavaleiro da Lua, mas alguns pontos comuns é que ele acaba chegando à estátua de Khonshu, que é o deus da lua, né? Essa estátua aí que você está vendo na imagem. E aí, lá nos pés da estátua, ele ganha uma segunda chance. Ele acaba ganhando uma nova vida, acaba revivendo como um hospedeiro de Khonshu. A gente nunca sabe se ele morreu, voltou à vida, em algumas ele está quase morrendo. Essa é a versão mais recente e é uma das representações. Porque tem uma característica no personagem que ele tinha, primeiro era uma novidade, né? Porque ele tinha mais do que uma identidade secreta. Não era tão novidade assim, porque a gente lembra do Phosphorus Malone lá do Bruce Wayne, né? Do Batman, ele usava isso para... Mas o lance é que eram identidades mesmo, né? Então, assim, se você quer um resumo
do Cavaleiro da Lua, imagine o Batman esquizofrênico. É mais ou menos essa linha aí. Quer dizer, o cara tem umas coisas. Ele tá vendo coisas que não existem. Eu acho que a gente vai ter aí temperos. Eu tenho medo de falar de algo que. Bom, não acho que seja spoiler nessa altura, mas quem viu aí, eu imagino um Batman com tempero de Clube da Luta, de Mr. Robô, nessa linha de loucura. Então eu confio que vai sair uma coisa boa, porque a Marvel nessas séries fez coisas fora da caixa, como Wanda, né? WandaVision foi muito fora da caixa, Loki foi muito fora da caixa, e esse é um fora da caixa mais urbano, né? Uma coisa mais para Legion. Quem assistiu Legion, que não foi Marvel, foi. Eu espero aquele nível de loucura. Mas ali foi forte, hein, cara? Não, ali tá louco. É uma das séries mais. Eu preciso reassistir aquilo, que é incrível, cara. Legion saiu pelo FX, eu acho. Legion saiu porque, como ele tava no guarda-chuva dos X-Men, ele saiu pela Fox, né? Então, quem não assistiu, assista Legion. Mas voltando pro Cavaleiro da Lua, e você falou de loucura, e eles, pelo que tudo indica, né? Eles vão pegar muita coisa do Jeff Lemire, que é o cara lá de 2016, e ele trabalha essa questão da psicologia do Cavaleiro da Lua de uma forma muito, muito forte, né? Então você vê aí, eles estão dialogando, e aí você fica na dúvida, não só na questão das personalidades, porque o Cavaleiro da Lua tem personalidades, eu vou falar rapidamente delas daqui a pouquinho, mas você fica na dúvida se é realidade o que ele está vivendo no momento, se ele não está imaginando aquilo, então ele te deixa sempre numa tensão de que, pô, mas é verdade isso ou não? O cara tá sonhando, ele tá dormindo, o que tá acontecendo aqui? Né? Na fase do Benz, ele tá lutando com heróis do lado dele, os heróis não estão. Ele acha que estão, ele emula os caras de achar. Cara, é muita loucura. O Cavaleiro da Lua é muito louco. E eu acho que essa versão é mais recente, né? Dele ter uma encarnação de quadrinho, essa que eles vão pegar. É num ano distinto, porque é num ano longínquo, mas porque o Cavaleiro da Lua é isso, a gente falou, é um personagem de escalão lá pra baixo, né? Pra sustentar um título meio. Na verdade, cara, e aí que já começam umas diferenças, né? A gente vê aqui já a primeira imagem do trailer e você tem aí como é parecido, né, o quadrinho, né? Tem muita semelhança sim, né? Eles estão bebendo bastante da fonte. E o que isso é legal. Mas quais são as personalidades? Você tem o Steven Grant, que é o personagem do trailer. No trailer você começa e você acha que ele é o Steven Grant. O Steven Grant nos quadrinhos, ele é um milionário. Ele é uma personagem... O Bruce Wayne, sim. Bruce Wayne da vida. Uma outra personalidade dele é o Jack Lockett, que é um taxista, que fica andando pela cidade, conhece tudo e tal. Na época que não existia GPS. Ele sabia onde eram as ruas, porque hoje um Waze resolve. Exatamente, hoje é fácil. E aí você tem o Mark Spector, que é, né, nos quadrinhos e na série depois você descobre no trailer, que é a personalidade, digamos assim, do Cavaleiro da Lua, é a personalidade principal, né? Porque o Mark Spector, pelo que a gente sabe, é o cara que foi um mercenário, é o cara que sabe lidar com armas, é o cara que tem esse conhecimento. O Steven Grant não. Então, já entrando no trailer... E aí você tem o Cavaleiro da Lua quando ele tá vestido, porque você tem Exato. Por que eu tô falando isso? Porque são 4 fases da Lua e não por acaso ele tem... essas 4 figuras, né? Como se você tivesse ali. Exatamente. Aí, ó, ele trabalha no museu, o Steven Grant, mostra isso no trailer. Muita gente levantou a bola que pode ter um espaço para um aparecimento aí de algum Eterno, né? Então, assim, a Cersei, talvez não, porque a letra de spoiler foi sequestrada pelo Celestial no final do filme. Mas o Dan Whitman, nosso querido Cavaleiro Negro, está ainda, pelo que a gente sabe, trabalhando no museu. E eu acho que nada é por acaso na Marvel. Então, eu acho que pode rolar aí uma participação do Cavaleiro Negro. O que é interessante, não sei se o pessoal vai ver aqui. Posso falar? Só uma coisa, vale lembrar que o Cavaleiro da Lua ele estreou em 1975, por acaso, o ano que eu nasci. Numa história, ele era coadjuvante do Werewolf, ele era coadjuvante do lobisomem, né? Sim. Então, essa temática aí de lobisomem, vampiro, zumbi, faria muito sentido para usar o Cavaleiro Negro. Eu falo porque o Cavaleiro Negro é difícil, cara, ele tem uma espada. Você vai enfrentar ladrão de banco com a espada, você tem que cortar os caras. Você vai cortar a cara, não vai ser legal. Agora, zumbi, ninguém liga, a gente corta zumbi há muito tempo. Faz décadas que ninguém liga. Quando você corta um zumbi, ninguém liga. Lobisomem, vampiro, a gente até recomenda muito. Né? Já tá na moda matar esses
esses elementos. Se um dia mudar, aí isso vai ser considerado politicamente incorreto, mas eu quero deixar muito situado aqui, tá? Se um dia tiver direitos zumbis e direitos, eu sempre tomo muito esse cuidado aí. Mas, pô, uma espada contra um zumbi faz sentido, uma espada contra um vampiro faz sentido, e contra um lobisomem, mais ainda. Ainda que em alguns casos eu torça para o lobisomem. Gosto de lobisomem. Faz sentido, total. Não, faz sentido. E isso que vai acontecer mesmo, porque, né, o pessoal já confirmou que é o Blade que fala com o Cavaleiro Negro no final. A diretora pelo menos falou isso, né? Falou isso. E aí a gente não vai discordar aqui da Chloe Zhao, que ganhou um Oscar, inclusive, e fez um filme de Eternos muito bonito. Mas ganhou o Oscar porque falou isso. Para ganhar o Oscar, ela entregou quem era a voz. A academia ligou e falou: se você não falar, a gente não te dá o Oscar. Brincadeira, tá, gente? Exato. O pessoal vai acreditar que a academia fez chantagem mesmo para dar spoiler da Marvel, né? Mas enfim, aqui eu não sei se o pessoal vai ver, que tá um pouquinho escuro, mas ele já andou e o reflexo continua parado. Não sei se você reparou nisso, né? Você vê como o reflexo não tá batendo com o movimento dele, né? Então já começa uma coisa meio de fantasia com realidade aqui. É mais uma coisa que eles pegaram do quadrinho e eles estão sendo muito fiéis, né? E isso é muito legal. Olha a figura do Khonshu, né, cara? No quadrinho e aqui um Flash na série, muito, muito igual. Cor e tudo, apelo, né? É muito um apelo. Legal. E como se tivesse sempre presente na vida do cara, né? Exatamente, exatamente. E aqui a gente para um pouquinho de falar do Cavaleiro da Lua para falar do provável vilão, que é o personagem do Ethan Hawke, que é o Arthur Harrow. E aí é um pouco complexo a gente falar, por quê? Porque ele já vai ser um cara meio de culto, né? Ele vai ser um cara, aqueles líderes, aqueles gurus, tal, que muita gente segue. E aí você vê que tem uma cena, todo mundo ajoelhando, ele tá ali no fundo, e aí me lembrou de quem? Ó, quem fez todo mundo ajoelhar também aqui, ó. Ó como a cena é parecida. Quase todo mundo. Aí chega o capitão nessa hora, né? O Steve velho. E aí aqui, ó, olha só, vou voltar aqui e aqui o Loki, lá na Alemanha, fazendo a galera ajoelhar. Mas voltando pro Arthur Harrow, originalmente nas HQs tem uma origem complicada, por quê? Porque ele é um médico que trabalha, faz experimentos sobre a dor no organismo, como o ser humano sente dor. E ele é meio que desbancado de uma indicação do Prêmio Nobel quando descobrem que ele teve ligação com nada mais nada menos que Auschwitz. Tá. Né? Quem não ligou o nome à pessoa, Auschwitz era um campo de concentração. Começa o filme dos X-Men com o Magneto ali, né? Ele fica conhecido, né, esse campo de concentração, como o Bandana falou mesmo, você tem um filme dos X-Men começando ali com o Magneto. E aí é comprovado depois que ele tem ligação com os experimentos nazistas. Mas também tem um rumor dizendo que ele vai ser o Rei Solar. O Rei Solar é esse cara mais à direita. E ele controla a mente das pessoas, né? E também pode manipular fogo. Não sei se eles vão trazer essa manipulação do fogo para a série. Mas aí, talvez se ele tiver essa coisa de controlar a mente das pessoas, não como um superpoder, mas será que eles não vão suavizar e deixar esse controle da mente das pessoas para justificar isso aqui? Ó? Será que essa manipulação não vai ser mostrada de uma outra forma, talvez para a gente até fazer um reflexo da nossa sociedade atual, né? É bem a cara da Marvel, né? Pegar esses novos, né? A gente hoje em dia tem guru que leva a galera pra escalar montanha sem nenhuma, né? Tipo, vamos lá! E, hoje em dia a gente tem muito isso, né? Então a gente pode ter uma coisa dessa, um contraponto desse e um cara louco no meio desse rolê. Sim, tem exatamente. E aí, aqui digamos assim, a aparição do Mark Spector. Por quê? Porque ele recebe uma ligação. Ela falou assim, você tá vivo? E aí, por que eu deixei outra imagem dele com uma arma na mão, assustado do tipo, o que eu fiz com isso? Como é que eu sei usar essa arma? Por quê? Porque o Mark Spector é um mercenário, o Mark Spector é o cara da CIA, então ele sabe usar a arma. Então você vê como ele vai trabalhar essa coisa das personalidades. Eu fico me perguntando, a gente não sabe se uma personalidade tem consciência da outra, e o que indica nesse trailer é que não tem. Quando o cara fala Mark, ele fala, quem? O que? Como assim? Do que você tá falando? Por que você tá me chamando de Mark? Né? Então, e até falando das personalidades, fechando aqui, eles não apresentaram 3 personalidades no trailer, mais 2.
ou 3, se você for contar com o Cavaleiro da Lua sendo uma personalidade, né? Eles apresentaram o Steven Grant, que é o cara que começa amarrado na cama, inclusive. Tem aí o Mark Spector e tem o Cavaleiro da Lua. Que ele meio que... A gente não sabe se ele aparece ou não aparece, né? Porque quando ele atende o telefone, falam, ele é mencionado. A arma, você imagina que tenha sido ele. Mas você vê no trailer várias vezes que o cara... Ele tá numa realidade do tipo, o que eu tô fazendo aqui? O cara tá caindo e fala, mano, não tô entendendo nada. Exato. Tipo, tive amnésia etílica. A galera vai te contar o que você fez no dia seguinte, você não vai ficar feliz. Se você é menor, nunca passe por isso. A gente não recomenda. Não recomenda mesmo. E aí, cara, falta o Jack Lockett, que é o taxista, não sei se ele estará na série. A gente vai saber aí lá pro dia 30 de março. Podem mudar completo. Olha só, olha que oportunidade. Olha que oportunidade de patrocínio, hein? De mashup aí da Marvel. Pô. Mas vai entregar comida, vai saber. Ninguém não sabemos. Vai saber, pode ser que modernizem. Mas falando do Mark Spector, cara, aí você tem, aí no trailer uma tomada de uma pirâmide, né? E aqui o quadrinho também, quando ele tá enxergando a pirâmide no meio de Nova York. Muito legal essa imagem, essa arte. Sim. E aqui a primeira aparição oficial do personagem mesmo, Cavaleiro da Lua. E aí eu coloquei aqui uma imagem para vocês compararem mais ou menos, mais uma vez, né? Na verdade, demonstrar aí a fidelidade que os caras estão tendo com essa série do Cavaleiro da Lua. Tá muito igual o uniforme, cara. Tá muito igual e ficou legal, hein? Eu gostei muito mesmo, assim, sabe? Tipo, eu achei muito legal. Só que, assim, eu queria ver também, olha o ênfase no também, um pouquinho do Warren Ellis. O Warren Ellis fez um trabalho muito legal no Cavaleiro da Lua, não faz tanto tempo assim, não sei se é 2012, agora não vou lembrar o ano, mas eu queria ver porque tem um uniforme que ele usa tipo um terno, assim, branco, e é muito bizarro, né? Muito assustador, vamos dizer assim, também. Então, assustador quando essa coisa... Eu falo porque foge um pouco da convenção de super-herói, mas eu acho que realmente a gente vai ver muito dessa loucura. Eu não sei se essa vai ser a única roupa que a gente vai ver aí de Cavaleiro da Lua, não dá para saber. Dá para imaginar que vai ser muito violento, né? Não, exatamente. Vai ser violento. É uma característica, né, do personagem. Eu não coloquei a imagem aqui, mas tem no trailer ele socando o que parece ser um demônio, ou talvez até mesmo um lobisomem, né? Ali meio que transforma, a gente não sabe mais ou menos o que é, mas ele tá socando. Na frente desse espelho aí, dessa imagem, ele soca uma fera aí, alguma besta, um demônio, né? Melhor dizendo, aí ele soca esse demônio aí na frente desse espelho. E é isso, gente. Que a gente não sabe nem se existe. De novo, a gente não sabe nada do Cavaleiro da Lua. Bota tudo na cabeça do cara. E eles vão, só abrindo um parênteses aqui antes da gente fechar, eles vão deixar a gente nessa dúvida o quanto eles puderem. Até se é verdade, se é não, se é verdade, não é verdade, quantas personalidades, uma conhece a outra ou não. E se prepare para plot twists, com certeza, surpresas, né? A Marvel tá muito bem. Cara, eu não achei que eu ia ficar tão empolgado para essa série, tá? Confesso. É um herói urbano da Marvel, sim. Como você falou, nível D, nível E. Assim, sim. Eles estão conseguindo chamar atenção para essa série. Muito legal, cara. Então, voltaremos a falar aqui de Cavaleiro da Lua, né? Com novidades ou depois da estreia. Eu não vou mentir, eu sempre tive um carinho pelo personagem lá atrás, além dele ter aparecido no ano que eu nasci, mas, porque ele tinha pelo, quando você é moleque, ele tinha pelo, eu tinha cara, o Sienkiewicz fez arte com ele, Danny O'Neill, a gente teve aí uma galera competente que fez trabalho, mas nunca saiu, nunca foi destaque de nada, ninguém olhava e falava, grande Cavaleiro da Lua, hein, opa, que o nome em inglês é bem mais legal, eu acho, Moon Knight é mais legal. Moon Knight, porque a pronúncia de cavaleiro e noite é a mesma, então Moon Knight cai muito bem, né? Parece lua da noite, tem um trocadilho que não tem como você... E cavaleiro é muito grande, até se falar cavaleiro, você já tomou um bumerangue lua na tua cabeça, ele tem bumerangues em forma de lua. É mais fácil que em forma de morcego, vamos dizer, né? Mas enfim, verdade. Aí. Mais ergonômico, né? Agora falando de um personagem que não é classe D da Marvel, né, cara? Agora nós estamos falando de... Cara, pra mim, um dos personagens, se não o personagem mais importante, porque foi o personagem que o Jack Kirby criou junto com o Joe Simon antes da Marvel existir. Ele é pré-Marvel, né?
coisa ainda era Timely ali. A Marvel adquiriu o Capitão América depois de um tempo, não foi isso? Foi mais ou menos assim. Na verdade, ele foi criado sob o selo Timely, depois vira Atlas, depois vira... Mas ele teve, assim, uma história muito peculiar, porque o Capitão América foi criado pelo Jack Kirby e pelo Joe Simon. O Stan Lee não tem nada a ver com a criação do Capitão América. Só que há uma curiosidade, né? O Stan Lee, que gostava muito do Capitão América, ele se via, né? Se projetava, ele falava que era como ele queria ser visto, né? Aquela coisa de se ele pudesse ser alguém ali. O Stan Lee, ele escreve a primeira história dele em prosa, não é nem em quadrinho, tem umas imagens, mas são 4 páginas dali de uma prosa, em que o Capitão América, que nasce com um escudo na criação, e depois os caras trocam por causa de um outro personagem chamado The Shield, ou eles trocam o escudo para redondo. A primeira vez que o Capitão América arremessa seu escudo, lança seu escudo, uma coisa emblemática, é nessa prosa do Stan Lee. E aí o Capitão América tem uma trajetória gigantesca, muito relacionada ali ao patriotismo. Ele aparece 1 ano antes de Pearl Harbor, então ele tem uma coisa muito forte, muito apelo. Eram 2 judeus que não estavam aprovando o que Hitler estava fazendo, mas os Estados Unidos ainda não tinha se decidido. Ele aparece socando o Hitler na capa. E ele faz muito sucesso, vende muito, ele ajuda a incentivar a galera que vai para a guerra. Os criadores foram para a guerra, o Jack Kirby lutou na guerra, o Jack Kirby socou caras de extrema-direita. Aliás, o Capitão América sempre foi contra o totalitarismo. Só que quando acabou a guerra, o personagem foi caindo no ostracismo. Já não teve um período que não era o Kirby que escrevia. Não escrevia porque eu falo os roteiros do jeito Marvel fazer. Um dia a gente fala sobre isso. Mas o roteiro era praticamente Kirby com um briefing ali do Stan Lee nos clássicos, né? Na época do Joe Simon, do Jack Kirby, era uma coisa mais igualitária. Os dois conversavam ali e faziam uma coisa juntos, né? Os dois viveram também essa coisa da guerra e tal. O personagem perdeu a popularidade. E aí, na década de 60, eles são resgatados. Né? São resgatados, é ótimo. Ele é resgatado, o personagem, porque o Bucky Barnes eles não resgatam. Isso vai ficar a cargo do Brubaker. Quando o Capitão América volta, ele volta com o Jack Kirby. Quando o Jack Kirby sai da Marvel, volta em Capitão América. Então é um personagem muito importante, muito querido, né, do Jack Kirby, e por mim também, até por tudo que ele representa. Mas ele sempre esteve questionando aí na sua história, né? Ele tem essa coisa do patriotismo, ok, ele foi lutar na guerra, ok, mas ele sempre questionou, porque os valores do Capitão América, as aspirações dele passaram, né, do patriotismo para outras, né, para outras coisas, para a política externa, para a questão racial, para a questão... O Capitão América sempre esteve no meio disso tudo. Em muitas histórias isso foi refletido. Um dos primeiros personagens, não foi o primeiro porque o Homem-Aranha chegou antes, a falar do World Trade Center. O Capitão América estava lá nessa história e tudo emblemático. E a gente teve várias polêmicas, várias pessoas que vestiram o manto do Capitão América. A gente viu na série agora. Uma dessas pessoas foi o Sam Wilson, o Falcão. E é uma curiosidade, hein? Quando o Capitão América foi substituído pelo John Walker nos quadrinhos, isso é antes do Sam Wilson vestir o uniforme de Capitão América, isso é antes do Buck Burns, que nos quadrinhos vestiu o uniforme de Capitão América, os caras, o Capitão América perde o uniforme dele porque o governo toma dele. Toma, você vai trabalhar pra gente? O Capitão América fala, não, então tomamos o uniforme, ele vira só capitão. Qualquer uniforme, né, do agente americano hoje. Então era preto, era vermelho, branco e preto, como um certo time de futebol. E a primeira vez que ele levanta o martelo é nessa condição de capitão. Olha que emblemático, né? Não era Capitão América, ele era só capitão. Nessa época que eles vão escolher o novo Capitão América, o Falcão está entre os relacionados, e os caras falam, não, a América ainda não está pronta para um Capitão América negro. Lá na década de 80, isso sob o roteiro de Mark Greenwald, o cara mais longevo a escrever Capitão América, entendeu? 130 e tantas edições e tal. Inclusive, ele ficou doente na fase final, e por isso Capitão América fica doente também. Usa armadura, é uma fase ruim, mas tem uma justificativa. E aí a gente vê agora a Marvel aproveitando a série, e ela vai trazer 2 Capitães Américas de volta, né? Um deles, a gente vai ter o Sam Wilson, que vai ser... O Sam Wilson vai ser o símbolo da verdade. Então a gente vai ter, escrevendo aí, uma galera que vai abordar a política norte-americana, né? Então, o problema é justamente o nome do autor, que é Toki Oneibuchi. Eu não sei se é Toshi Oneibuchi, né? Que ele é um autor de ficção científica, ex-advogado, ele é especializado em direitos civis e já falou que vai lidar mesmo com essa pegada. Ele quer mesmo tratar dessas questões da política externa. Nós vamos ter um brasileiro desenhando, né? E isso é bem legal. A gente vai ter me fugiu o primeiro nome dele, o RB Silva. RB Silva. RB Silva. Isso.
mas me fugiu o primeiro nome dele agora, e eu não vou falar para não falar errado, mas o RB Silva, vocês encontram inclusive ele no Twitter, ele vai desenhar essa fase do Sam Wilson. E a gente vai ter essa verdade, e o Capitão América vai ser o Sentinela da Liberdade. Já teve um título com esse nome antes, e bem legal, na época do Wade, e aí já vai ser o Collins Key e o Jackson Lanzing, que fez Kang, com arte de Carmen Carneiro, da Capitã Marvel. Então, o Sam Wilson vai ser mais o Capitão América externo, né? A visão do mundo do Capitão América. E o Steve Rogers, ele vai olhar para dentro da América para tentar entender o que é ser patriota, né? Se há algum sentido nisso. Então, acho que a gente vai ter questões aí muito interessantes. E as revistas, elas vão se conversar, o que faz muito sentido. Mas eu acho bem legal, viu? Eu acho... Para quem está se perguntando de datas, né? No dia 20 de abril vai sair Capitão América 0, que vai ser, né? Como eles fazem aí nesses inícios de novas fases, eles fazem uma edição 0 para dar aquela contextualizada, para dar aquela zerada, né? E a gente começar essa fase nova do Sam Wilson e do Steve Rogers. E depois a gente tem, em maio de 2022, Capitão América Símbolo da Verdade, né? Que você já falou aí, Sam Wilson estrelando essa HQ. E em junho de 2022 começa Capitão América Sentinela da Verdade com o Steve Rogers. Cara, muito engraçado legal. As capas você ter colocado a direita com vermelho e a esquerda com azul, né? Assim, porque lá nos Estados Unidos essa é meio que assim, né? Os democratas e os republicanos são cores diversas. Tem outro trailer aqui? Ah, tem. Não foi, então não essa foi imagem... essa imagem, eu sei. Essa imagem me trouxe alguns questionamentos, porque a gente pode ter aí histórias... contando algumas histórias do passado. Cara, tem todo mundo aí, praticamente. A gente tem o Tocha Humana, a gente tem ali no fundo o Namor, né? O Príncipe Submarino. Sim. E a Namor e tal. Então, se você tem o Namor, o Tocha Humana deve ser o Android original, né? Existia um Tocha Humana antes do Quarteto, que é o primeiro personagem da Marvel junto com o Namor. Eles lutavam, né? É o primeiro crossover da Marvel, né? O primeiro crossover, não, o primeiro encontro entre heróis da Marvel. Sim. Essa coisa de heróis brigando tá muito na origem dela, né? E é time ainda. Lá é time. Agora, a gente pode ser que isso seja do passado, mas se não for do passado, porque nenhum outro personagem sugere isso. Então eu realmente não sei, não vi ninguém falando. Os outros personagens são todos do presente, de agora. Então, hoje a gente vai ter o Tocha de agora, e se a gente tiver o Tocha de agora e todo mundo for de agora, a gente pode ter um novo Buck. Não estou dizendo que... Assim, ou esse Buck é uma representação do Buck que a gente conhece, e ele está aparecendo duas vezes nesse desenho, com o Winter Soldier lá em cima e como o Buck aqui embaixo, ou a gente pode ter aí um novo sidekick, Buck, para operar junto do Capitão e do Winter Soldier. Eu realmente espero que o Winter Soldier esteja nessa fase do Steve Rogers, e eu realmente espero que ele não tenha uma estrela vermelha que não faz o menor sentido no braço. Ele tem um símbolo da União Soviética, porque a União Soviética não fez bem para ele. Não faria sentido ele ficar carregando esse símbolo. O Brubaker resolveu isso, mas a galera manteve na identidade do personagem e não faz sentido. Gente, é isso. Então, com essa novidade aí de Capitão América, teremos dois Capitães América ou Capitães Américas, né? Capitães América. Boa. Teremos dois capitães representando a América. Temos dois capitães representando a América. Não tem como errar o plural quando você sabota toda a sua narrativa para poder fazer com que isso não aconteça. Não há melhor forma de encerrar o segundo vídeo do Heróico. Lembrando, gente, que a gente está lá, né? Além do YouTube, a gente está lá no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, nos agregadores. Então isso aqui vai virar um podcast e tem um monte de outros assuntos lá que a gente fala quase que diariamente. Tem o site, heróico.com.br, né? Vamos falar do site, que agrega tudo mesmo. Tem o site lá, heróico.com.br, e lá você encontra as nossas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram também, bastante conteúdo lá, no Twitter, enfim, todas as redes sociais. Vai lá no site. Eu vou deixar, claro, no link aqui da descrição do vídeo, vou deixar tudo para você encontrar a gente e consumir mais conteúdo aí de cultura pop com a gente. Valeu, pessoal. A gente volta no próximo vídeo, é isso? Só um último coisa, gente. Só para gente não falar nada da DC, a fase do Tom Taylor do Nightwing tá para estrear. Vai vir aí. Então, assim, eu recomendo muito. Esse cara tá acertando muito vai chegar no universo do Batman. Vai chegar no Brasil. Já vi pré-venda na loja da Panini ali. Eu já estou muito interessado em pegar. Já tem acho que é preço, acho que 31 e pouco. Mas, assim, vale muito a pena. Esse cara revolucionou
o Nightwing, trouxe de volta aquela coisa, e ele escreveu também Batman The Detective, que também é muito legal. Cara, olha a dica aí da DC. Concordo. Eu não sei porque eu gosto muito do Nightwing, eu gosto do Nightwing. Acho o Dick Grayson um Batman bem resolvido, assim, sabe? Eu concordo, cara. Essa fase do Tom Taylor tá legal e ele tá fazendo um bom trabalho também no Superman. Novo Superman. Filho de Kal-El. O John Kent. É isso, John Kent. John Kent, agora sim, bem quente, a gente vai terminando este vídeo para você que está no YouTube, este podcast para você que está no Spotify. Lembrando tudo isso que o Ricardo falou. Siga a gente em tudo quanto é lugar. Enquanto a gente está começando, você vai poder falar: eu estava lá desde o começo. A gente tiver 80 anos e muitos seguidores, a gente vai estar. Você já estava lá desde o começo, vai estar com 80 anos junto com a gente. É isso? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau. Abração para todo mundo e até a próxima transmissão.